Olha o insight que eu tive agora. Eu nunca tinha compartilhado algo com vocês do tipo, mas como que nós podemos saber se nós estamos progredindo, evoluindo, nos tornando uma pessoa melhor no nosso dia a dia? Existem alguns sentimentos que são normais quando nós estamos crescendo na vida, nos tornando pessoas melhores, que com certeza eles são associados com os bons sentimentos. Ou seja, você se sente leve, você se sente bem, feliz, entusiasmado, você vê progresso com o passar do tempo. Se você tem as suas metas, elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Você vê progresso na sua vida. E do outro lado, você tem as situações atreladas com o passado. Se você carrega algum rancor, se você brigou com alguém e não se resolveu, se você tem intriga com alguém, tudo isso nos impede de crescer, de evoluir, de ter realização pessoal, profissional, não importa, é uma coisa só. Se você sente algo negativo em relação a seus pais, por exemplo, como que você espera que você prospere na vida? O que adianta você lutar por um cargo, ou por dinheiro, ou por qualquer coisa do tipo, se você não se tornou, ou melhor, construiu ou viu que você tem um problema dentro da sua casa que por ego ou por alguma intriga criou esse atrito. Então essas situações, elas, para que nós possamos ter uma vida plena com crescimento, é preciso voltar naquele momento e resolver a situação. Ou seja, se brigou com um pai, com um amigo, um vizinho e vive nessa intriga, nessa rixa, como que as coisas vão andar na nossa vida? Então, eu vejo que o primeiro passo é resolver isso. Qualquer sentimento negativo associado com uma situação, com pessoas, com momentos, com escolhas, trazem dor e sofrimento para nós. Então, o primeiro passo é resolver isso. Então, agora, provavelmente você ou não, surgiu um amigo, um nome na sua mente, você pode: oi, e aí? Queria te pedir desculpa, queria te desculpar, qualquer coisa do tipo, para que você libere esse passado, esse ressentimento de uma situação, de um momento, de algo do passado que você carrega até hoje. Porque na verdade, o passado e o futuro são dois eventos que estão acontecendo agora. As nossas escolhas no momento presente que nos levarão para um determinado futuro e que nos permitem alterar o nosso passado através desse exemplo, como eu acabei de citar. Se você tem algo preso com alguma pessoa, você pode agora resolver aquilo, e se não resolver, aquilo continua existindo toda vez que você vê, que você lembra, que você vive uma situação que te lembre aquele acontecimento. Então o passado, ele continua existindo a todo momento e ele se manifesta agora. Por isso que quando nós lembramos de algo que não nos fez muito bem, de uma situação, você sente isso. Porque para nossa mente isso é real. Isso está acontecendo. A tua capacidade de rever o evento, de perceber a pessoa agora, faz com que você sinta aquilo que aconteceu. Então, o primeiro passo de qualquer ato na nossa vida deveria ser esse resgate do passado no aspecto de soltar. Deixar as coisas irem, rever, aceitar. Mas lá quando eu tinha 5 anos de idade, eu tinha um coleguinha que ele brigou comigo e até hoje eu carrego aquela situação, é um trauma, e eu não consigo fazer uma situação na minha vida porque eu tenho um trauma. Ok, aquilo existiu, hoje eu tenho resquícios daquilo, então eu conscientemente posso rever aquela situação do tipo, mas éramos crianças e não sabíamos o que fazíamos, então tem algo que pode ser trocado, pode ser transmutado, pode transformar aquela situação em algo diferente, através da nossa experiência agora. E hoje, você é uma pessoa totalmente diferente do que você era anos atrás. Então, os nossos erros do passado, eles podem ser consertados através da nossa percepção hoje.
Então, fiz algo que não fez muito sentido no passado e eu carrego a culpa, esse ressentimento, essa culpa. Então, através da minha filosofia de vida hoje, que eu posso mudar, eu posso voltar lá e resolver. Então, para viver essa vida próspera, infinita, de felicidade e alegria, que é um problema individual que nós temos, pega a situação de uma cidade, por exemplo, você tem um coletivo, você tem várias pessoas com a complexidade como a minha ou como a sua complexidade, carregando muitas situações na vida que as pessoas deixam acumular ou às vezes ignoram, e isso vai somatizando. Então, uma pessoa tem uma, duas, três situações e mais situações que precisam ser resolvidas a certo ponto. Então, cada um tem e sabe exatamente o que lhe causa uma dor, um sofrimento, um peso. E a gente pode resolver tudo isso. Isso é muito fácil. É muito fácil. E é através dessa percepção macro sobre a situação e perceber que tudo existe no momento presente. E que a única força, o único poder que existe na nossa vida é no momento presente, que eu posso ver com os outros olhos e perceber o real significado que um evento X eu não entendia, eu criei um trauma, mas aquilo foi um extremo aprendizado, foi um aprendizado extremamente importante na minha vida. Então eu vejo aquilo como gratidão. Mas aconteceu algo, perdi meu emprego, fui despejado, aconteceu um monte de coisa que não foi boa. Mas a primeiro olhar aquilo é o fim do mundo, é o pior evento, é o acabou a minha vida. Não, mas agora, anos depois, você vai olhar, nossa, aquilo foi o que tinha que acontecer. A minha vida mudou totalmente depois daquela situação. Só que, como nós muitas vezes conseguimos ver só nesse nível, por exemplo, a gente não consegue ver os benefícios de perceber além. Então a gente vive e julga a nossa vida de acordo com o que a gente consegue ver agora. Então a gente não consegue ver que as coisas vão melhorar se nós fizermos a nossa parte. Então, hoje a medicina já estudou muito sobre as influências dos nossos sentimentos ou emoções, por exemplo, em coisas que podem acontecer no nosso futuro. Então fica aqui o meu conselho para você, pesquisa que você vai entender muito mais sobre isso. Se você for pesquisar sobre psicossomatizações, você vai ver que carregar um trauma custa energia. Quando tu vai viajar, por exemplo, você pode ir viajar com uma mala de mão, você pode ir com uma de 23 quilos, você pode ir com duas de 23 quilos, mas você vai ter que carregar aquelas malas. Então, quando você viaja com muita mala, que é o nosso caso hoje, se a gente traz muita coisa do passado, pesada, ainda que demanda energia a carregar, aquilo vai cansando. Então, com o passar do tempo, o nosso corpo vai cansando, nós vamos cansando. Então, a melhor maneira de resolver isso é desapegar, soltar. Ainda mais coisas que não nos fazem bem. Coisas que não nos fazem bem. Então, para se sentir realizado, tem que resolver algumas coisinhas que aconteceram na nossa vida. E rever isso como um eterno aprendizado. Porque a vida ela tem que ser leve, maravilhosa, independente de onde nós estamos. Mas, como a gente só enxerga um nivelzinho, na maioria das vezes a gente não consegue ver as benesses de conseguir ver algo a mais. Então, nós julgamos e projetamos a nossa vida de acordo com o que nós conseguimos ver. Então, tudo parece muito difícil às vezes, mas não é. É só mudar a forma como vê isso. Então, algo parece extremamente difícil a primeiro olhar, depois fica mais simples, terceiro fica mais simples, na quarta análise fica mais simples e vai ficando cada vez mais leve. Só que é preciso soltar as amarras do passado, os traumas, os bloqueios, os tabus e principalmente as sugestões de opiniões que não fazem sentido nenhum e que não promovem o bem-estar de todas as pessoas envolvidas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, assim como me ajudou. Tanta coisa eu pedi, não deixe que eu me separe. Eu nunca saia daqui. Este rancho onde eu nasci, nem me desperte tão cedo do meu sonho de guri.
perdi. Que eu nunca saia daqui e de lambuja permita Eu nunca saia daqui.